Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidar você a separar alguns minutinhos hoje no seu dia para meditar na palavra do nosso Deus. Temos essa oportunidade, temos a palavra diante de nós e podemos separar alguns minutos para refletir sobre o que ela nos diz. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 8, versículos 22 ao 25, Lucas 8, do 22 ao 25. O texto é bem curtinho, vou ler aqui com você. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E desceu uma tempestade de vento sobre o lago. O barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e se fez bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiravam-se, dizendo uns aos outros: Quem é, pois, este que até os ventos e a água, ou o mar, lhe obedecem? Olha que interessante essa passagem, você já deve ter conhecido ou não. Nós lemos aqui, é bem curtinho o texto. Jesus está no barco, dormindo, uma grande tempestade vem sobre eles. Os discípulos ficam desesperados, acordam o mestre e ele acalma aquela tempestade, o que traz grande alegria, mas ao mesmo tempo temor ao coração deles. Lucas nos conta essa história e nos fala desse Jesus. A mensagem nos aponta para o fato de que ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor das doenças, curando os doentes. Ele é o Senhor da morte, ressuscitando os mortos. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o Senhor sobre as forças da natureza. Ele manda e o vento para. Ele ordena e as águas cessam o seu movimento. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Veja que quando nós olhamos para esse texto, nós nos lembramos disso, em primeiro lugar. Ele é o dono de todas as coisas. Não tem nada que seja impossível para ele. Qual de nós poderia mandar o vento parar? É impossível, mas ele é Deus. O próprio Deus na terra. O Deus encarnado, ele é o Senhor. Mas tem outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção. Essa passagem nos remete a outra talvez muito conhecida de cada um de nós. A cena é de um barco sendo açoitado pelos ventos e pela tempestade, os marinheiros desesperados, achando que o barco vai naufragar, enquanto um dos passageiros dorme tranquilamente no canto do barco. Eles então vão, chamam esse homem, ele acorda e, por uma intervenção divina, o mar e o vento acalma. Que história é essa? Você pode dizer que é a história que nós estamos lendo, pastor. Sim, mas também não é a história de Jonas. Veja se não é a mesma situação. Ambos estão dentro do barco. Ambos passam pelo meio da tempestade. Em ambos os casos, os marinheiros e os discípulos estão desesperados, tentando manter o barco livre do naufrágio sem conseguir, incapazes de manter isso. Tanto Jonas quanto Jesus dormiam enquanto tudo isso acontecia. Eles ambos são acordados e, por uma intervenção divina, o mar e o vento param. E o resultado nos dois casos, tanto lá quanto aqui, é que eles ficam se perguntando: quem é este? Que poder é esse que acalma o vento e o mar? Os marinheiros olham e dizem assim: de fato, esse é o Deus verdadeiro que tem poder sobre o mar e o vento. Os discípulos dizem: quem é este que está diante de nós, que é o Deus Todo-Poderoso? Ambos reconhecem que é uma ação divina. É um texto uma situação, na verdade, que acontece para ser um paralelo com a história de Jonas, mas tem algumas diferenças, eu vou destacar aqui muito rápido com você. Jonas está no meio de uma tempestade, porque ele foge da vontade divina. Jesus está no meio da tempestade, porque ele cumpre a vontade divina. Jonas está dormindo porque ele é displicente. Jesus está dormindo para ensinar uma lição aos seus discípulos, que deveriam confiar nele. Os marinheiros, no caso de Jonas, são pessoas incrédulas que se tornam crentes. Os marinheiros, nesse caso, já são cristãos, são discípulos de Jesus, mas que ainda precisam ter a sua fé reforçada. No caso de Jonas, a tempestade só se acalma quando ele é lançado e desce às profundezas no mar. No caso do texto que nós lemos hoje, a tempestade se acalma, porque aquele que ainda seria lançado nas profundezas da morte intervém para que seus discípulos, diferente de Jonas, não precisem ser jogados ao mar. Jonas
é um pecador. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. A história nos lembra que Jesus acalmou a tempestade para nos fazer pensar que um dia ele acalmou a maior de todas as tempestades que podiam vir sobre nós. A tempestade da morte, do inferno, da condenação eterna, que nenhum de nós tinha como escapar. Todos nós seríamos lançados às profundezas. No caso de Jonas, Deus também interviu e o livrou de lá, trazendo-o da morte para a vida. No caso de Jesus, que se colocou no nosso lugar, no lugar de Jonas, no meu lugar, no lugar dos discípulos, no seu lugar, Deus também interviu, tirando-o da morte. Ele não foi lançado lá pelo seu pecado, mas pelo meu pecado. Ele não foi lançado lá porque ele era pecador, mas porque nós éramos pecadores. Louvemos, adoremos e glorifiquemos o nosso Senhor, aquele que se deu por nós, que se colocou no nosso lugar, que foi lançado às profundezas da sepultura e da morte, para que nós não precisássemos mais ser lançados ali. Pelo contrário, vivêssemos e tivéssemos uma vida abundante e eterna para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Amém.